pessoal, dando prosseguimento ao nosso módulo agora de importação, do curso de importação e exportação com ênfase em containers. Na aula de hoje a gente vai falar de despacho aduaneiro na importação. Fechamos nosso módulo de exportação com chave de ouro, com a nossa live aí na segunda-feira. E eu, até em função da live, eu pude notar que nesse time da BTP só tem fera, todo mundo conhece muito. E o time precisa mesmo de informações estratégicas. Vou mudar o formato da aula e vou trabalhar com dois focos nesse formato: conceitos e processos. Por quê? O conceito é importante, porque você pode mudar o nome do formulário, você pode ter o site diferente hoje, amanhã muda o endereço, mas é importante que você entenda por que você está fazendo aquele processo. Então vamos trabalhar com conceitos. O conceito não muda, o conceito é o mesmo. Vamos falar de despacho aduaneiro e por que esse processo é obrigatório no comércio exterior, tá ok? E vamos falar de processos. Por que a gente vai falar de processo? Processo de uma forma geral. Qual é o processo lógico do despacho aduaneiro? Processo é aquilo que padroniza a nossa operação, que traz produtividade à nossa operação. Então eu vou trabalhar com vocês nesses dois focos. Vem comigo. Bom, eu vou traçar uma linha do tempo do que é a operação comercial da importação, para a gente poder ter uma linha de base no que é o processo do despacho aduaneiro. Então a gente vai partir daquele momento em que importador e exportador já firmaram um negócio. A exemplo do que a gente viu na exportação, o que é importante nesse momento? O exportador que está vendendo a mercadoria, ele vai preparar um jogo de documentação e dentro desse jogo de documentação, o que tem lá de forma obrigatória que eu vou usar no meu despacho aduaneiro? A comercial invoice, a fatura comercial, como por óbvio ela já diz, ela traz as informações comerciais da operação. O que é isso? Nome do importador, dados, dados de importador, exportador, nome, endereço comercial de importador e exportador, isso é item obrigatório exigido pela Receita Federal. A lista de produtos, os termos da negociação, incluindo os termos de pagamento, se é à vista, 30, 60 e 90, e esses dados de pagamento vão ser importantes na informação do meu fechamento de câmbio, que eu vou fazer essa informação, eu vou fornecer essa informação para o banco que eu vou fechar câmbio, mas essas informações elas também são importantes na hora de eu preencher o meu despacho aduaneiro, tá ok? Então vamos lá, continuando. Comercial invoice, a fatura comercial, que trata principalmente de dados do negócio, e ali vai ter um item chamado Incoterm, no invoice. Esse Incoterm são os termos internacionais padronizados de negócio e de entregas de mercadoria. Normalmente a gente trabalha com três Incoterms, são os mais conhecidos, os mais comuns. Vamos falar um pouquinho deles, não é muito o escopo do nosso curso aqui, mas vamos falar do FOB, que é o Incoterm, que é o Free On Board, a mercadoria vendida e colocá-la, como o próprio Incoterm já diz, liberada pela alfândega do país de origem, e colocá-la a bordo, free on board. Ela está a bordo do navio, pronta para embarque para o porto de destino, tá ok? Também temos a custo de frete, que é um Incoterm bastante comum também, que nada mais é do que exportador se incumbe de mercadoria, custo de mercadoria e frete, tá ok? E tem uma variaçãozinha desse custo de frete que é o CIF, também bastante comum. Às vezes as pessoas falam FOB-CIF assim e esquecem, CIF, Cost Insurance and Freight, que é a inclusão
do custo do seguro de carga, né, por conta do exportador. Tá ok? Então, três Incoterms, ele vai estar lá na Comercial Invoice, né, padronizado para que importador e exportador saibam em que termos eles estão combinando essa negociação. Bom, tenho invoice comercial, vamos para o packing list, também conhecido aqui no Brasil como romaneio. O pessoal aí da antiga sabe que é o jargão do despacho, né? É o romaneio. O packing list é o documento, é o mapa da mina para quem trabalha na área logística. O que tem dentro do packing list de informação importante para a área logística, né? O packing list ele vai conter a lista de mercadorias, né? E aí eu vou ter que falar de novo, esse é um ponto que eu vou bater muito, né? No packing list eu tenho a lista de mercadorias classificada, né? Com aquele código que é a nomenclatura da mercadoria. A mercadoria está vindo para o Brasil, ela já vai vir com o NCM, nomenclatura comum do Mercosul. Como eu falei já para vocês inúmeras vezes, eu tenho que falar de novo, eu vou falar de novo, mais uma vez. A nomenclatura do produto é a informação mãe do processo do despacho aduaneiro, certo? Porque ele tem que estar correto, é ali que a alfândega vai com a lupa em cima, né? Se houver um erro de classificação da mercadoria, o processo já nasce ruim, já nasce sujeito a multas e correções. E outra coisa importante é que assim, a partir do momento em que eu sei o NCM, eu já posso proceder à minha simulação de tratamento administrativo. Lembram disso? No tratamento administrativo, o que eu vou descobrir em relação à mercadoria que será importante no despacho aduaneiro? Eu vou descobrir a necessidade das licenças, certificações, permissões e outros documentos exigidos para a apresentação no desembaraço da mercadoria. Essas licenças elas podem ser pedidas, né, dependendo do tipo de licença, elas podem ser pré-embarque, ou eu posso ter a permissão, posso ter o aval de solicitar essa licença com a mercadoria já em trânsito. Porém, de uma forma geral, é muito importante que a simulação e que a anuência dessas licenças já esteja feita até antes de eu embarcar a mercadoria, porque eu não corro o risco da mercadoria chegar aqui, desembarcar e não desembaraçar, né, não poder sair de zona primária devido a alguma exigência que às vezes demora um tempo para eu conseguir cumprir aquela exigência e tirar a LI, né, a licença de importação. Tá ok? Vamos continuar então. Já vimos a comercial invoice, fatura comercial. Já falamos sobre o packing list, vamos continuar. O packing list então ele tem a lista de mercadorias codificada com nomenclatura, né, e o mais importante do packing list. Como eu falei, o packing list é o mapa da mina para quem trabalha na área logística. No packing list ele vai vir ali com as informações de quê? De peso, de volume da mercadoria. Vamos partir do princípio que grande parte das operações já esteja unitizada dentro de um container, né? Então eu parto do princípio que aquela importação é única ali dentro do container. Então, num packing list, o exportador vai colocar a lista de produtos que ele está enviando, né? E ele vai colocar também que determinado produto eu posso ter dentro de um container, eu posso ter inúmeros produtos, né? E ele vai colocar ali quantidade de produtos, quantas caixas aquele produto está dentro do container, peso, volume, né? E aí eu vou contar uma curiosidade para vocês, né? Eu fazia muita importação de produtos eletrônicos, imaginem, né? Um packing list meu, uma vez eu lembro que foi um recorde isso, né? Eu cheguei a ter 6 milhões de itens dentro de um container, né?
E então imaginem o meu packing list, o quanto ele devia ter de organização para eu me achar, né, nas caixas, depois quando eu fosse liberar, se eu precisasse passar por uma conferência física. Mas por que eu tinha 6 milhões de containers? Imagine só, eu importava LEDs, né, esses LEDzinhos de computador, todos aqueles componentezinhos que vão ali em cima de um circuito eletrônico, né, aqueles bem pequenininhos, coloridinhos e tal. Então imagina, aquilo ali é muito pequenininho, então para cada tipo de equipamentozinho ali, de microcomponente daquele, às vezes eu importava 10 mil por tipo, e esses 10 mil, putz, cabia, sei lá, numa caixa de sapato, entendeu? Então o que acontece? Na hora que eu tenho que organizar essa mercadoria, ou seja, se eu for solicitado, a gente vai ver lá para frente, mas se eu for solicitado a achar aquela caixa, né, para que se proceda a conferência física, o packing list é um mapa da mina, né? Quando a gente vai em feiras, né, internacionais, estou falando isso a nível de curiosidade, não é muito o nosso foco aqui, né? Não estamos falando de comércio, de operações propriamente ditas, a gente está focando mais na questão logística. Mas só para vocês terem uma ideia, que é uma coisa interessante, quando eu ia em feiras, né, os exportadores, eles, porque você chega num stand, ele não vai te dar um packing list, né? Eles davam informações de packing, ou seja, eles falavam assim, ó, determinado produto, vou dar um exemplo para vocês, vou pegar aqui, ó, imagine que eu quero comprar esse mouse e trazer para o Brasil, logicamente numa quantidade, eu vou falar assim, ó, quais são as informações de packing, né? Como é que é o embalamento, a apresentação de embalamento deste produto para um container? Porque o que acontece? Eu preciso cotar o frete internacional, né? Se eu não souber quantos desses aqui cabem num container, eu não tenho como fazer uma base de custo. Então, o exportador, ele te dá uma ideia, né? Ele fala assim, ó, para um desse aqui, cada um desse aqui vai dentro de um saquinho, aí eu pego 50 desses e coloco dentro de uma caixa, e ele te dá algumas outras informações interessantes. Ele fala, por exemplo, o nível máximo de empilhamento, quanto que você pode ter de tolerância de peso, quanto é que vem em cada container, de 20, de 40, que são os mais comuns. E o que acontece? Com essa informação, eu faço toda a prévia comercial da minha importação. Eu vou ter uma base uma linha de base do meu custo de frete, né? Quer dizer, às vezes, muitas vezes, não pensem vocês que isso acontece raramente, mas muitas vezes o frete inviabiliza a importação de mercadorias, né? Então, esse foi só um parênteses, uma curiosidade aqui, para a gente falar sobre o packing list. Então, com o packing list em mãos, com o NCM da mercadoria, com a listagem da mercadoria e como essa mercadoria está apresentada dentro do container, né? Vou falar mais uma vez, packing list é o mapa da mina para quem trabalha na parte logística do processo. Legal, o packing list é um documento requerido no despacho aduaneiro. Vamos falar do conhecimento de embarque, que é o documento também que o exportador deve providenciar para enviar essa mercadoria. O Bill of Lading, o conhecimento de embarque, é o documento que trata dos termos do frete marítimo, do transportador marítimo. Então, no conhecimento de embarque tem lá o porto de origem, o porto de destino, né, todas as informações ali também, quantidade de caixas, né, ou o tipo de container. Você pode ter um frete marítimo que ele está com vários containers consolidados, enfim. Aí a questão da negociação do frete marítimo, né, uma questão de transportador, da agente de transporte, mas o que importa é que eu tenho esse documento, que é como se fosse um contrato entre transportador, né, e importador, e que o transportador coloca ali os dados da minha mercadoria, tá ok? Mercadoria embarcada, container em cima do navio boiando, aí eu tenho a informação do ETA, acho que todo mundo já viu essa
essa siglazinha por aí, que é o Estimate Time of Arrival, que é o que? Aquele tempo que eu estimo que a mercadoria chegue, ok? Então, a mercadoria, quando chegar a atracar, o navio atracar em Santos, né, fizer o desembarque para o pátio, ela vai entrar em zona primária, tá ok? Ela não pode sair, eu não posso descarregar um container, colocar em cima do caminhão e sair correndo com ele, porque aquela mercadoria, como a gente viu, só tem documentos internacionais. E uma mercadoria para transitar dentro do país, ela precisa de nota fiscal. Ela precisa de uma nota fiscal que é o documento da mercadoria nacionalizada. Depois que essa mercadoria é desembarcada, ela está em pátio, né? Eu vou proceder aí através do importador, né, o dono da mercadoria. Vamos imaginar aqui uma outra questão. Estamos falando de um cenário, não vamos falar de exceções, né? Porque em alguns casos, até por conta, vou dar um exemplo bem atual para vocês, né? Até por conta de situações ou períodos atípicos, como é o caso de uma pandemia que estamos vivendo, o próprio governo pode flexibilizar as regras de desembaraço aduaneiro, né? Para agilizar o processo. Então, eu estou importando seringa, é uma coisa que, não dá tempo de eu ficar sendo muito rigoroso, criterioso, é uma necessidade de saúde pública. Então, o que acontece? Em situações excepcionais, né, como esse exemplo que eu estou dando para vocês, pode acontecer do governo criar mecanismos para flexibilizar a liberação de mercadorias. Porém, vamos falar aqui do caso geral, né, que é o container que vai ser desembaraçado em zona primária, e aí sim, com a documentação, com a nota fiscal nacionalizada, ele vai seguir para o seu comprador. Então vamos tratar de um processo de regra geral, que é aquele processo em que o container ele desembarcou, vai ficar em zona primária até que seja feita a liberação, né, e que sejam emitidas as notas fiscais nacionais, obviamente, né, as notas fiscais de importação, a nota de entrada, ok? E a mercadoria possa sim, com essa documentação, ser transportada, porque como eu já falei, existem outros casos de regra geral, em que, por exemplo, a mercadoria pode estar em trânsito, mas vamos falar daquela mercadoria que chega em zona primária, tá ok? O despacho aduaneiro é o processo pelo qual o importador, a partir de um representante legal, que é um despachante, né, ou alguém habilitado, que é a pessoa habilitada a entrar, né, no portal do Siscomex, fazer esse procedimento eletrônico, né? Então, como já foi mostrado aí para vocês, né, eu enviei alguns prints, inclusive, do site do portal único do Siscomex, que é onde o despachante, o representante legal, vai fazer o acesso, né, e a partir dali colocar as informações exigidas pela alfândega, pela Receita Federal, e vamos falar justamente dessas informações. Bom, o despacho aduaneiro hoje ele é feito de forma eletrônica, né, onde ali a partir do sistema, né, eu realizo a minha DI, e com os documentos obrigatórios, né, que são a fatura comercial, o packing list, o BL, tudo isso digitalizado, tem lá o seu campo próprio para isso, tem também os campos próprios para eu informar ali o cadastro, né, o nome e todo o cadastro de importador, exportador. E o mais interessante, né, uma coisa importante, tem lá um formulário próprio, onde eu coloco, né, a listagem de mercadorias, porque eu vou classificar, e como eu já falei para vocês, a classificação da mercadoria, qual é a mãe da informação de todo esse processo? O código NCM. Então, vou lá no formulário, item a item, ok? Código NCM, descrição da mercadoria, porque isso é uma coisa bem técnica, mas assim, às vezes o código NCM tem uma descrição genérica de mercadoria, mas eu posso ter
uma descrição um pouco mais detalhada, né, da minha mercadoria, mas que se encaixe dentro daquela codificação NCM, ok? E aí, claro, obrigatoriamente, eu vou colocar a quantidade desta mercadoria informada. Então pensem assim, numa planilha de Excel, né, linha a linha. Então linha número 1, item número 1, código NCM, descrição da mercadoria, quantas eu estou importando. Isso é importante porque o que vai acontecer? Na hora que o sistema puxar o imposto em cima da mercadoria, né, e do valor que eu informei desta mercadoria, o que ele vai fazer? Vai fazer uma fórmula como se fosse uma planilha e já vai colocar ali naquele somatório o imposto que eu tenho a recolher nesse processo, ok? Então, hoje em dia, né, o preço da mercadoria e o código NCM são coisas chaves da fiscalização. A fiscalização já vai ali com a lupa, né, com o microscópio ali nessa informação. Aí entra o que né, uma das coisas que eu falei para você, que seria o foco da nossa aula. Qual é o objetivo principal do processo de despacho aduaneiro? Por que o governo brasileiro está se metendo num processo comercial entre importador e exportador? O que ele tem a ver com isso? Bom, primeiro, através desse processo que são recolhidos os impostos, né, devidos ao governo, já que aquela mercadoria está vindo para território nacional, ok? Então muitas vezes ela foi fabricada fora, tal, não recolheu alguns impostos que são realizados, né, no processo de industrialização. Então a forma do governo compensar isso é na hora da importação, ok? Então acredita-se que de uma forma geral o recolhimento dos tributos, né, de importação seja uma das coisas principais, porém não é só essa, né? Dentro do despacho, né, não é só a alfândega que está envolvida, tem os outros órgãos anuentes, Ministério da Agricultura, a Anvisa, o Inmetro, muitos outros órgãos, e a chave, a palavra que temos que ter em mente no despacho aduaneiro: a conformidade do processo. O que é conformidade? Né? Conformidade é onde o órgão fiscalizador, que nesse caso é a Receita Federal, né, através da alfândega, ele vai verificar se documentação, primeira coisa, né, o básico, informações estão devidamente declaradas, tanto em quantidade, quanto a questão de preços, porque eu posso colocar um preço muito menor para pagar menos imposto, não é o caso. A Receita Federal hoje tem mecanismos bastante avançados, até porque hoje está tudo online, né, de fazer parametrizações e verificar se essas informações estão adequadas, ok? Porém, como eu falei para vocês, a conformidade inclui muitas outras coisas. Os outros órgãos anuentes no processo, eles também são atuantes. Então, assim, quando eu tenho uma mercadoria que ela precisa de um licenciamento, né, na hora em que está vendo esse desembaraço, não é só a alfândega que está envolvida nisso. Eu posso, se aquela mercadoria ela teve a exigência de uma LI, né, de uma licença de importação, na hora do desembaraço pode ocorrer pode não, mas, por exemplo, o Ministério da Agricultura, né, pode ir ali, vamos dizer que eu estou importando um produto alimentício. Ele pode, numa conferência física, verificar que está errada a minha etiquetagem, né? Quem já comprou um produto alimentício no supermercado que ele é importado, vai ver que a etiquetinha ali está em português, né? Que é um item obrigatório, já que eu como consumidor tenho que saber o que eu estou comendo, né? Então, o que acontece? Todos os órgãos anuentes vão verificar no momento do processo, desse processo chamado despacho aduaneiro, a conformidade. Entendam isso. Quando o fiscal está solicitando, dentro de uma conferência física e documental, a gente vai ver lá na segunda parte da nossa aula, que aí a gente já vai entrar na parametrização do despacho aduaneiro, né? Mas de uma forma geral eu informo
né, as variáveis dessa minha importação, jogo tudo isso para o sistema. O que o sistema vai me devolver? Se ele está liberado de forma automática, que é o famoso canal verde, o famoso e tão desejado, perseguido. Aí vem o canal amarelo, que pode haver a conferência das informações. O canal vermelho é quando a alfândega solicita conferência física, que é o pesadelo de todo importador, pesadelo de todo despachante aduaneiro. Então, se o importador e exportador fizeram a coisa direitinho, fizeram a lição de casa, esse processo corre tranquilinho e vai embora. Porém, uma coisa interessante também é o seguinte, de uma forma mais moderna, mais recente, a Receita Federal, né, sempre pela sua alfândega, e os órgãos anuentes também chegaram à conclusão de que eles deveriam mudar o foco e o procedimento da conferência. Que o tempo que você gasta retendo um container, tanto em questões operacionais e logísticas, né, e até de pessoal, porque você tem que estar ali à disposição, você tem que ter um auditor para fazer todo esse acompanhamento, não só auditor da alfândega, mas funcionários dos outros órgãos anuentes tem que estar ali dentro do processo, conferindo. A Receita Federal, não só do Brasil, mas a Receita Federal, né, as alfândegas, através aí da Organização Mundial das Alfândegas, criaram diretrizes mais eficazes de fiscalização, porque elas descobriram o óbvio, por um processo até estatístico, né, que quando a empresa é idônea, via de regra, na sua maioria, o seu processo de importação também será. Então não faz sentido eu ficar ali fazendo um semáforo toda hora, vermelho, amarelo e verde, e gastando tempo. O tempo hoje dos órgãos fiscalizadores está na idoneidade das empresas, porque empresa ruim vai fazer processo ruim. Então, a Organização Mundial das Alfândegas, né, a partir de diretrizes, criou um processo mais ágil. Você vê que hoje, quem trabalha aí há muito tempo no desembaraço, a gente sabe que o percentual de mercadorias que são sujeitas à conferência física vai caindo. Por quê? Não é que está afrouxando, é porque o foco dos órgãos fiscalizadores é em cima das empresas. Empresa ruim não fica no mercado, essa é a regra geral. Né? Então, existe até o canal cinza, né, que vai em cima de informações, inconformidades, né, do CNPJ da empresa e até do CPF dos sócios da empresa. Pô, essa empresa aqui tem um sócio fantasma. Opa, põe o pé em cima desse container, põe o pé em cima da empresa. Se a empresa não opera, o container também não opera, entendeu? Então, essa é a ideia. Uma operação mais ágil, focada na fiscalização da empresa como um todo, do processo, e não ali de ficar abrindo caixa, fechando caixa, tira a caixa do container, dissolve o container, isso aí é um pesadelo. Bom, também uma outra coisa que levou a uma agilidade desse processo é que os terminais, né, envolvidos, e não só os terminais, mas os órgãos envolvidos em todo o processo, né, eles estão se certificando, né, como operadores econômicos autorizados. O que é isso? É um selo de garantia. Ó, esse cara faz tudo certo, está há muitos anos no mercado, ele tem garantias muito boas, os sócios dele são pessoas idôneas, eles nunca tiveram problema. Pô, vamos dar o selo de garantia nesse cara. Esse cara aqui a gente pode confiar até que ele prove o contrário, porque saiu da linha, perdeu a certificação. Então, os órgãos que estão envolvidos aí nesse processo, tendo essa certificação, né, que a gente chama de OEA, eles têm um benefício, entendam, eles têm o benefício de um processo mais ágil, não é que está afrouxando, tá ok? Então, a ideia, vamos concluir, repassar assim, fixar aqueles conceitos mais importantes que eu falei hoje para vocês. Primeiro é o mantra, né? A nomenclatura do produto é a mãe da informação do processo de comércio exterior.
né? Esse é o mantra, tá? Se você sair do curso, levar esse mantra, eu já fico feliz. Fico muito feliz, sabe por quê? Porque estamos falando de padronização e eu sei que isso vai fazer diferença na sua carreira. Entenda o conceito, entenda o processo. Esquece sigla, esquece isso, não persegue isso. Isso não vai te levar a ser um profissional melhor. Entenda o conceito, tá ok? Aqui no curso a gente vai trabalhar conceito. Então, na segunda parte da aula de desembaraço aduaneiro, importação, a gente vai falar sobre o tipo de fiscalização, né, de cada parametrização, para aí liberar a mercadoria, colocar em cima do caminhão e partiu. Legal? Obrigado. Até a próxima aula. Eu vou falar, hein? Eu vou dar uma caprichada nas questões aqui, porque, pô, o pessoal só tira 9 e 10, aí brincadeira, né? Falou, pessoal.